Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do The Dark Place Podcast, diretamente do Orb 7 Studio. Então, agradecendo aqui mais uma vez, e se você tem interesse em produzir podcasts ou conteúdos, o Orb 7 é uma super opção aqui em Curitiba. Eles têm todos os materiais, você só precisa ajustar com eles e vai estar aqui gravando e produzindo seu conteúdo assim como a gente. Qualquer informação, ajuda que vocês queiram, podem conversar com a gente ou diretamente com eles. Tá todo mundo super à disposição. E a gente está chegando no 12º episódio do The Dark Place Podcast. Boa tarde, Léo. Como você está? Boa tarde, Lelê. Pô, quem diria, hein? Um projeto que era só uma ideia vaga, assim, Só um papinho. Exatamente. Virou um projeto que passou rápido, hein? Exatamente. 12 episódios passou rápido. Passou muito rápido. E quem é o convidado de hoje, Lelê? Cara, hoje Gustavo Arnes Oliveira está aqui para conversar com a gente. Um cara que eu conheço há muitos e muitos anos, de outros carnavais. E é um prazer enorme ter você aqui hoje com a gente, Gu. Você tem um super projeto, super inspirador aqui em Curitiba. A gente já vai poder falar mais sobre isso. Mas, cara, é um super prazer poder ter você aqui. Como sempre, né, a gente tem aqui pessoas ligadas ao esporte, às artes e ao mundo do empreendedorismo. E nosso objetivo é sempre colocar luz na vida dessas pessoas, de pessoas super normais que fazem entregas e criam coisas muito diferentes. E você é um cara que eu admiro muito por tudo que você faz e pela quantidade de impacto positivo que você gera na sociedade. Eu acho isso absolutamente incrível, por você gerar um movimento muito legal, assim. Então, é um prazer ter você aqui, cara. Seja bem-vindo. Uma alegria, agradeço o convite, Léo, Leandro, ainda mais com uma introdução aí carinhosa como essa. Mas Fico feliz, agradecido, uma honra. Mas é super legal mesmo. Isso aí. Bom, Gus, a ideia aqui, né, a gente falou, né, como o Lelê comentou, a ideia é pôr luz em histórias que muitas vezes não são contadas. Então, pro pessoal de casa que tá acompanhando a gente, né, a gente gosta sempre de seguir meio que inicialmente uma ordem cronológica. Então, se puder contar um pouquinho da nossa história, da tua história principalmente, né, e como você chegou hoje no que é o Congresso da Felicidade, né, pra gente. Então, compartilha com a gente um pouquinho da tua história que a gente vai aprofundando aí no bate-papo aqui. Boa, muito bem. Então, eu venho de uma família muito católica, né, realmente ligada à igreja e também muito conectada ao serviço social, né, e isso é um pouco da minha história também. Eu estudei aqui em Curitiba no Colégio Marista Santa Maria, um colégio católico que também tinha muita conexão com o trabalho voluntário social. E meu desenvolvimento, assim, até de espiritualidade foi de início dentro da fé católica, mas o ponto da espiritualidade sempre foi um ponto muito importante para mim, né? Eu fui entender isso quando eu era adolescente, mais ou menos, e fazia parte lá do grupo de jovens, né? Da Crisma, do colégio. E lá fui percebendo que tinha alguma coisa ali que me nutria de uma maneira diferente. Eu percebia que quando eu me afastava dessa área, assim, da minha vida, eu sentia falta de algo, né? Então, naquele momento, era mais ou menos isso. E eu fui vivendo algumas experiências, assim, que foram me levando a uma caminhada de autoconhecimento, que também é uma tônica daí da minha família mesmo, né? Do meu núcleo familiar. Meu pai era um buscador e também gostava muito da área das terapias integrativas, que foi um lugar onde eu fui parar, assim, também desde muito cedo. E aí me formei em Direito, cheguei a advogar nessa área, advoguei com o direito penal e depois com o direito sanitário farmacêutico, que foi uma das coisas mais chatas que eu já fiz na minha vida inteira. Legislação da Anvisa e regulamentação, assim, é tudo assim. E tem que ser mesmo, né? Sim, claro. Regulamentação de Anvisa, sim, né? Tem que ser uma coisa bem encaixotada, assim, né? Bem milimétrica, enfim. Então, realmente, assim, não era muito minha praia. O direito também não era muito minha praia, assim, né? Eu fui parar lá muito por influência familiar também. Eu queria mesmo era estudar história, né? Era isso que eu queria na época. Mas eu lembro que as pessoas olhavam para mim assim e perguntavam assim, tá, o que você vai fazer com esse curso? Você vai ser professor? E normalmente quem me perguntava isso eram professores. Sim, e com 16, 17 anos, sem fazer a menor ideia do que isso quer dizer, você olha assim, não, bom, se você que é professor tá falando desse jeito, acho que não quero, né? Sim. Não sei bem.
Então, eu comecei a fazer direito, fiz estágio uma época, não foi algo que me encantou muito. A minha lembrança, assim, desse 1 ano de estágio é que parecia que eu estava sempre brigando. Então, eu era estagiário e parecia que eu lia o processo, parecia que eu mesmo estava brigando com a outra parte, né? Mas, ao mesmo tempo, o advogado ele também está brigando com o juiz de algum jeito. E ali, como estagiário, você está ali no balcão, sendo atendido ali no fórum, e você também que brigando com aquele cara também. Você também está brigando com o cara do teu lado, porque, sabe, tem uma fila. A impressão é que eu tava assim o tempo inteiro. E, cara, no final das contas, o teu cliente também não entende bem o que tá acontecendo. Então, você também Sim. tá meio que brigando com o cliente também. Então, Aham. realmente, assim, era uma área muito belicosa, assim. E aí, no 2º ano de faculdade, eu saí do estágio que eu tava e tava pensando, assim, o que fazer, né, da minha vida, assim, naquele momento. E foi meu pai que fez a sugestão, assim, pô, se você estudou tanto inglês na sua vida, por que você não vai dar aula de inglês? Falei, nossa, dar aula de inglês nunca tinha me passado pela cabeça, né? Mas, enfim, fiz um currículo lá, entreguei em algumas escolas e entreguei em várias escolas e meio que foi isso, assim, ninguém me chamou, né? E eu lembro que meu pai perguntou, e aí? Né? Eu falei, eu entreguei um monte de currículo, ninguém me chamou. Meu pai olhou e falou, mas ninguém vai te chamar, né? Você precisa dar uma ligada lá, conversar com as pessoas, se apresentar, né? Imagina os caras estão recebendo uma pilha de currículo lá, né? Então tá bom, né? Peguei, liguei pra algumas assim, e pedi pra falar com o coordenador, me apresentei, foi deixando um currículo aí e tal. E uma outra disse assim: ah, então beleza, sei lá, passa aí semana que vem, bater um papo aqui, né? Marcava lá uma agenda. Isso aconteceu com algumas das quais eu liguei, fui lá, bati um papo com o coordenador, coisa e tal, e o coordenador disse que ia me ligar, e eu fiquei esperando um tempo, e nada. Meu pai me perguntou, e aí? Falei, pois é, tô esperando o coordenador me ligar. Não, o coordenador não vai te ligar, você precisa. Você tá entendendo? Você precisa se mexer um pouco, assim, né? Falei, ah, beleza, né? Aí liguei pro coordenador, né? Pra alguns desses. Falei, então, eu tive aí, a gente bateu um papo semana passada. Ah, é verdade, né? Pô, vai ter um treinamento de professor aí daqui uma semana, 2. Vem aí participar do treinamento. E assim foi, né? De forma que eu tava sempre indo atrás, as coisas meio que aconteciam mesmo. Então, comecei a dar aula em 2 escolas de inglês. E, cara, me apaixonei por dar aula. Eu Sim. achei, assim, incrível o fato de estar lá, assim, com um grupo, comunicação, a área de educação já me chamava, assim, de alguma forma naquela época. Cara, depois de um semestre, você vê que as pessoas fizeram um progresso. E que você, de alguma forma, fez parte daquele progresso, Uhum. né? E eu lembro de alguns alunos, assim, eu sempre gostava de conectar a língua com alguma coisa que a pessoa tivesse interesse prático, real. Então, você perguntava o porquê que as pessoas estavam estudando inglês. E os motivos eram os mais variados, assim, mas eu lembro de muitos, assim, pô, sempre quis estudar, é o sonho da minha vida e coisa e tal. E aí, então, de repente, eu me sentia, assim, meio que fazendo parte do sonho da vida daquelas pessoas mesmo, sabe? De alguma forma. E aquilo era muito gratificante, né? O que é óbvio me levou a questionar a minha escolha pelo direito, que eu já estava bastante afastado, e também pensando, pô, se eu tivesse feito história, que é o que eu queria, e talvez Sim. corresse por uma carreira aqui nessa área, talvez fizesse mais sentido para mim, enfim. Uhum. Cara, massa. É legal, assim, né? E ao mesmo tempo, eu imagino que, conhecendo um pouco da história da tua família, cara, você, como você mesmo falou, assim, você tem, cara, uma família que tem um super background de educação. Assim, trabalhar com educação não era um paradigma na tua família, né, cara? Assim, Não. trabalhar com, assim, socialmente pro teu professor de história, talvez sim fosse, né? Porque afinal, ele falou com você, nossa, mas você vai fazer isso, você vai fazer o quê depois? Mas na tua família não, né, cara? Assim, então, de alguma forma, você também tem essa influência, né, cara? Assim, tanto da educação quanto do serviço, assim, né? Sim, certamente, né? Certamente mesmo. E assim foram os meus anos de faculdade, né? Basicamente dando aula de inglês, tive uma possibilidade de fazer intercâmbio de trabalho na época, né? Também Uhum. me conectou um Legal. pouco mais com a língua, me trouxe essa experiência também cultural, né? De alguma forma também de morar sozinho, porque, né, minha família é daqui, então Uhum. morava com os meus pais. E quando me formei, fiquei um tempo assim, realmente num limbo, assim, né? Pensando o que fazer. E resolvi apostar as minhas fichas, assim, no que eu gostava de fazer, que era dar aula de inglês, né? Uhum. E na prática, o que aconteceu, assim, é que quando, né, quando aquilo se tornou, assim, realmente a minha profissão, vamos dizer assim, né? Manhã, tarde e noite, ficou bastante desgastante. E eu consegui ver também um cenário financeiramente muito limitante, né? Uhum. Então eu estava assim, passei um tempo, né? Depois de formado, realmente inquieto assim em relação ao que fazer.
fui empreender também, né? Como eu já tinha diversos alunos particulares, eu resolvi abrir uma escola de inglês mesmo, né? Aluguei uma sala com outros amigos que estavam com negócios ali similares, enfim, a gente acabou indo por essa área do empreendedorismo. Mas aí eu perdi um pouco também da versatilidade que a aula particular tinha no ensino, né? Sim. Em você poder seguir da forma como você achasse melhor. A gente estava engessando um pouco Sim. do ensino, que era algo que eu também, de alguma forma, assim, tinha alguma relutância, até em relação às escolas aonde Sim. eu trabalhei. Você sai do personalizadíssimo para uma aula em grupo, Uma que aí metodologia, né? que você vai ter que seguir alguma coisa e você vai ter que dar um ritmo para um grupo de pessoas. E aí você não vai conseguir dar uma experiência super individualizada e tal. E aí isso já começava a te doer. Exato, exato. E isso foi assim ao longo de um tempo mesmo, né? Até que com a minha hoje esposa, né? Na época, minha namorada, engravidamos. Isso era 2012. Então, a gente estava pensando em noivar, aceleramos ali um pouco o processo, casamos na sequência e eu fui procurar o que tinha de mais seguro, né? Para eu fazer naquele momento. E eu já trabalhava num curso preparatório para concurso público, né? O curso Luiz Carlos, que Luiz Carlos é o meu pai. Então, ele era promotor de justiça, abriu esse curso preparatório. Na época, o meu irmão já trabalhava lá com ele. Empresa familiar é assim, né? Você meio que passa a vida, assim, de alguma maneira próximo, né? Sim, Então, eu lembro de criança, né? Quando... de férias ainda, né? O pai chegava com as fichas de inscrição, falava, precisa colocar isso aqui em ordem alfabética. Ele me entregava um calhamaço de ficha, assim. E eu sendo alfabetizado, né? Então, eu levava, sei lá, levava um dia inteiro para colocar aquelas fichas, assim, em ordem alfabética, né? Depois, adolescente, faltava um funcionário, o pai ligava, ia lá fazer chamada, atendia na secretaria. Então, de alguma forma, tá sempre meio próximo, né? Depois, como eu fiz direito, eu acabei até ajudando em divulgação, coisas de marketing e etc. E nessa época, né, que eu tava com essa escola de inglês, a gente tinha também uma sede telepresencial do curso Luiz Carlos. Eu acho isso muito maravilhoso de contar para as pessoas, assim, né? Porque faz muito pouco tempo, então vamos de 2012, né? Faz aí 12 anos, um pouco mais de uma década, né? E o que era o ensino à distância nessa época, né? O EAD nessa época era você sair da sua casa nos horários de pico ainda, fim de tarde, começo da manhã, para você ir para um local, né? Assistir uma aula pela televisão. Que loucura. O EAD era isso. Era não existia isso. banda de... Não se falava em curso online, isso não existia, não, né? No formato que a gente vê hoje, sei lá, você pode pegar um busão e, cara, tem alguém curtindo ali um curso ali, sei lá. Exato. Hoje é assim, mas na época, cara, não E nem não faz tanto existia. tempo assim, né? Não faz tanto tempo. Isso é uma Não faz loucura. tanto tempo. E para você ter ideia, né, assim, os cursos mais rebuscados, eles tinham satélite. Então, você ia para a unidade assistir uma aula pela televisão, ao vivo. O cara tá dando aula em São Paulo, num estúdio e tal, e o Brasil inteiro. No nosso caso, como a gente não tinha, né, nem dinheiro para esse tipo de tecnologia e tinham 50 unidades pelo Brasil, na verdade, as pessoas iam até as unidades e assistiam a aula num DVD. Então, era um DVD que era colocado lá na televisão. Então, tinham 2 trabalhadores lá no curso dos caras que passavam o dia inteiro queimando DVD e mandando pelos correios para as pessoas assistirem. Então, a gente tinha uma unidade aqui. Então, de alguma forma, né, estava ali inserida. A unidade estava indo bem. E, na época, né, 2012, estava começando a se falar em cursos pela internet. E eu conversei com o meu irmão na época e fui trabalhar no curso Luiz Carlos para cuidar desse projeto do que seria os cursos online, né? Então, eu acompanhei, assim, nessa parte de tecnologia, acompanhei toda essa mudança, né? De pessoas que chegavam até lá para fazer inscrição e por algum motivo não tinha presencial, tinha online, a pessoa não queria saber de um curso online, né? Até que anos depois a pessoa chega lá para se inscrever, ela descobria que tinha online e falava, não, beleza, então eu vou fazer um online, né? Vou para casa, muito melhor. O cara consegue assistir a aula quantas vezes ele quiser, pausa no meio, né? Se o cara não tá bem naquele dia, ele não assiste no dia seguinte, né? No presencial, se você perdeu uma aula, você perdeu uma aula, não tem o que fazer. Então, foi muito, para mim, enriquecedor esse momento, porque
Foi um momento em que eu aprendi sobre tecnologias, sobre as questões do online, mas também sobre questões estratégicas, também sobre cursos, sobre pós-graduação, sobre financeiro, sobre precificação, sobre venda, sobre comercial, sobre marketing online, que estava assim, incipiente nessa época, assim. Sim. Eu lembro de fazer porque é um projeto online, né? Eu não sabia nem de marketing online, Sim. né? Então fui fazer alguns cursos, assim, lembro curso de formação, assim, de final de semana, de vendas no Facebook, que era o que existia, assim, de mais moderno no marketing digital, assim, era você vender pelo Facebook. Nada mais é que você fazer uma propaganda lá, porque não era um lugar de... não era uma plataforma de venda ainda, né? Então foi muito legal acompanhar, assim, todo esse momento, foi muito enriquecedor, eu aprendi muito, e foi isso que me deu, assim, todas as bases para eu estar conseguindo fazer hoje o que eu faço em relação ao Congresso de Felicidade e os demais projetos. Sim, mas, cara, e aí, assim, uma curiosidade que eu tenho, e aí acho que isso deve se replicar para muita gente que vai escutar esse podcast, assim, beleza, cara, você tava lá no cursinho, professor Luiz Carlos, e aí? E aí? Cai um raio na sua cabeça e, de repente, você tá lá no Congresso de Felicidade. Porque, né? Por mais que, cara, você... Até porque trabalhar com direito e felicidade tende a ser duas coisas antagônicas, né? Especialmente pela forma como ele falou, né? Cara? Então, assim, tipo, cara, né? Como é que foi esse processo? Porque... enfim, né, cara, conhecendo a tua família e sabendo da história da tua família, assim, cara, a gente tá falando de alguém que tá saindo e do estigma social, né? Você tá saindo de uma das 3 grandes profissões que existem no universo, né? Que é medicina, o direito e a engenharia, e você, cara, vai empreender com matemática, enfim. E aí, cara, você tá indo contra a maré, assim, né? Assim, você tá indo ser feliz, óbvio, né? Literalmente ser feliz. Mas, cara, e aí? Como é que foi isso? O sonho da minha mãe é que eu fizesse um concurso público, né? Acho que até hoje, inclusive. Acho que ela ainda tem essa esperança, assim, que em algum momento... Mas, de certa forma, o meu pai também empreendeu, né? Meu pai era promotor de justiça e abriu esse curso preparatório justamente quando ele percebeu que aqui no Paraná só passavam pessoas de São Paulo, porque em São Paulo já tinha um curso preparatório, né? Então, ele falou, pô, tá faltando um preparatório aqui. Ele se juntou com alguns colegas, ele era professor da PUC e começou... O sonho dele sempre foi ter um curso também, né? Ele quase abriu um curso preparatório para vestibular, antes disso, enfim. Então, de alguma forma, o empreendedorismo também estava lá, né? Eu lembro de ouvir as conversas do meu pai sobre empreendedorismo também desde muito cedo e me levar para palestras que falavam de vendas e coisas motivacionais e depois lá no curso ele levava isso para os alunos, sabe? Então, cara, um curso de PNL, assim, mas, cara, lá nos primórdios, assim, né? Antes da PNL ficar famosa como era. Então, isso tudo, assim, de alguma forma, estava lá, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2013, nós fomos para um evento em São Paulo chamado HSM, né? Que é uma feira, né? Um evento de business. Uma feira enorme, num pavilhão daqueles gigantes lá em São Paulo. E a gente acompanhava parte, né? Parte ali que nos interessava, inclusive. Então, ia na época, né? Eu, meu irmão, o diretor financeiro, enfim, né? A parte mais estratégica lá do curso. E enquanto a gente não estava em palestra ou em alguma coisa que estava acontecendo lá, a gente estava se reunindo, falando sobre o que a gente estava vendo, falando sobre o curso. Era normalmente bem intenso, assim. Começava cedo, andava muito, bastante cansativo também. E aí acho que era o segundo dia do evento, final de tarde, estava saindo de lá, ia pegar um táxi para voltar pro hotel, com fome, pensando, cara, esse trânsito aqui de São Paulo, levar um tempão para chegar lá no hotel, né? E nisso eu ouvi no alto-falante que eles estavam anunciando, assim, que ia ter um coffee break em algum lugar lá do pavilhão, né? E eu falei, vou até lá, né? E fui atrás do tal do coffee break. E quando cheguei lá, eles abriram as portas de um auditório que eu nem tinha, assim... Como eu cheguei no tema, eu assisti uma palestra num auditório que eu não tinha nem ingresso para entrar. E como já me fizeram muitas vezes essa pergunta, eu fui rememorando, assim, para cara, como é que eu entrei nesse auditório? Então era isso, eu tava assim, fui atrás de comida. Sim. Basicamente. Instinto de sobrevivência, a base da pirâmide de Maslow. Exatamente. Fui atrás de comida e encontrei a felicidade, assim, por acaso. Topo. Né? Cara, é isso. Sim, o cara foi na base e chegou no topo, né, cara? Eles abriram as portas desse auditório
e disseram, gente, essa é a última palestra do dia, quem tiver interesse tá convidado. Era um, cara, na época, 2013, acho que o ingresso custava, assim, tipo, R$ 5.000. Já era uma fortuna naquela época. Eu falei, cara, então eu vou lá ver o que que é, porque deve ser coisa boa, né? E lá estava um cara chamado Tal Ben-Shahar, que ficou famoso, professor da aula mais concorrida de Harvard, Sim, lecionando a psicologia da a felicidade. psicologia positiva, né? Uhum. Na época Sim. apelidada carinhosamente de a ciência da felicidade. Isso. E foi como assim, se um grande quebra-cabeça, assim, que faltavam umas peças, assim, de repente se conectassem, né? Eu lembro que ele começou essa fala com 4 perguntas, né? Até hoje, depois eu anotei num pedaço de papel, depois virou uma nota no telefone, hoje é até um slide que eu utilizo, assim, em algumas falas que eu vou fazer por aí. Ele começava assim, o que que te energiza? Porque tem algumas atividades que só de pensar em fazer, você já se cansa. Às vezes até uma atividade simples de fazer, nem vai te tomar muito tempo. E você pensa assim, nossa, semana que vem eu preciso preencher um relatório. Putz, você já perde energia. Por outro lado, tem outras atividades que são ao contrário. Você pode passar horas fazendo, que elas não te cansam. Pelo contrário, elas te energizam. Você sai de lá mais energizado do que quando você começou. Então, a primeira pergunta é essa. Que atividades são essas que te energizam? A segunda era o que te dá força? Então, quando você está assim, a ponto de desistir, né? Quando você está cansado, quando você... Né? Vocês estão aqui com esse projeto do podcast, chegando aí ao 12º episódio, né? E vi vocês falando aqui no começo, assim, quem diria, né? Pô, esse negócio que foi uma conversa, né? Onde é que a gente chegou? E por mais que seja realizador, e eu imagino que seja uma atividade que energize vocês, senão talvez vocês nem tivessem no 12º episódio, cara, vez por outra também, vocês ficam batendo de frente com obstáculos, né? E, cara, pô, e os obstáculos se repetem, né? E uma hora você se enche o saco também do negócio, né? Então, nessa hora que você tá cansado, assim, o que te dá força mesmo para continuar? A terceira pergunta era, o que te motiva? Te motiva no sentido, assim, de brilha o seu olho, sabe? Que esquenta seu coração, que você tem aquele impulso de fazer pela vontade de fazer, realizar pela vontade de realizar, pelo quão bacana aquilo é em si, né? O que é que te motiva? E, por fim, quais são as suas forças? Dentro da psicologia positiva tem um tema, né, que são as virtudes e forças de caráter. Então, ele estava falando um pouco sobre isso, mas a gente pode pensar assim, sabe, quais são os seus talentos? Quais são suas fortalezas? O que é aquilo que você é muito bom em? E eu adoro essa pergunta, porque você pergunta para as pessoas assim, faz uma listinha aí de 5 coisas que você precisa melhorar na sua vida. Cara, em 30 segundos você tem uma lista com mais de 5 coisas, né? Mas se alguém pede assim, me faça uma lista de 5 coisas que você é muito bom em, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Não porque nós não sejamos muito bons em muita coisa. Nós somos muito bons em muita coisa. Mas o nosso olhar não está treinado para olhar isso. Desde criança, na escola, a gente é obrigado a olhar aquilo que a gente não está indo bem, aquilo que a gente precisa melhorar. Em nenhum momento da educação escolar existe algum tipo de reflexão sobre os nossos talentos, sobre o que é que nós somos bons em. O tempo todo isso você não está fazendo direito. Precisa melhorar aquilo. Precisa fazer um lance muito reativo e corretivo, né? Isso. Assim, sempre você faz alguma coisa, isso gera uma reação e sempre para corrigir alguma coisa, assim, para te deixar dentro de um trilho. Vamos tentar ser positivo, assim, né? Tipo, pro melhor caminho. Vai. Exato. E a gente fica achando que a gente é um remendo de coisas a serem resolvidas ou melhoradas, né? Sem nunca nem explorar esse outro lado. Então, o que a psicologia positiva e a ciência da felicidade, e aquele momento eu estava entendendo o que estava propondo, é que você olhe também para o lado positivo da vida humana, que você olhe também para aquilo que já está dando certo, que você olhe também para aquilo que você já construiu, também para aquilo que você já é bom em. Sem varrer os problemas para debaixo do tapete, porque os problemas estão lá e eles precisam ser resolvidos, eles precisam ser olhados. Mas existem formas e formas da gente resolver aquilo que precisa ser resolvido, e a psicologia positiva propõe, né?
formas de resolver, né, formas de desenvolver mais a si mesmo, os relacionamentos, a área profissional, projetos, enfim, o que quer que seja. Mas naquele momento eu estava entendendo, né, que dentro das minhas buscas de autoconhecimento, existia um autoconhecimento que não olhasse apenas para os dark sides, né? Que não olhasse apenas para as sombras, né? Para as nossas dificuldades, porque a terapia mais profunda é isso, né? O tempo todo você olhando para suas histórias, para suas questões a resolver, mas a verdade é que, né? Como a própria história da ciência da felicidade conta, a psicologia também, ao longo da sua história, passou aí quase 150 anos olhando só para as doenças e tratando de alguma forma, reduzir o sofrimento humano. Essa foi a grande tônica da psicologia até a chegada da psicologia positiva. É claro que esse trabalho continua e deve continuar, mas hoje a gente tem uma ciência que está olhando também, então, para esse lado positivo da vida humana. E eu saí desse auditório, comprei um livro do Tal Ben-Shahar, fui pro hotel ler, passei parte da madrugada lendo, acordei no dia seguinte pilhado, assim, falando sobre ciência da felicidade, né? O diretor financeiro tava lá, assim, Gustavo, onde é que você passou a noite, né? O que você tá falando? De onde que saiu essa história? E eu lembrei das perguntas que ele fez, falei, cara, tem uma coisa que me energiza, né? Tem uma coisa aqui que realmente me instiga, me motiva. E esse foi o início do caminho, assim, né? Na época o tema era muito incipiente aqui no Brasil, né? Não se falava sobre. Eu fui achar outros livros, achei umas aulas do Tal Ben-Shahar no YouTube, lá de Harvard, com umas legendas em japonês, né? Como ele tava falando inglês, dava pra entender o que tava acontecendo. Cara, e tem mesmo, eu lembro que cara, em 2010, 11, alguma coisa assim, eu lembro que eu dava aula numa faculdade em Araucária, na época, que um cara que era o diretor pedagógico lá naquela faculdade, ele foi o primeiro cara que me falou desse curso de Harvard, ele falou assim, numa conversa ele me perguntou assim, você sabe qual é a aula mais disputada de Harvard? E eu não sabia, né? Sei lá. Não, né? Tipo, óbvio que não. Nossa, professor Noé, né? Enfim, saudoso. E daí ele falou assim, cara, né? Tipo, a ciência da felicidade, psicologia positiva e tal. Cara, eu fiz uma busca louca e eu encontrei os slides dessa disciplina, assim. Cara, tipo, essas coisas a gente encontrava, assim, além de esses vídeos com umas legendas bizarras, assim, tipo... Era muito, assim, mas era o máximo que a gente tinha mesmo, assim. Eu lembro que foi quando ele me falou, eu falei assim, cara... Que isso, né, cara? Que isso? O que é isso? Mas eu não assisti a palestra ainda. O tema ele gera essa curiosidade, ciência da felicidade, né? Uma ciência que estuda o tema. É algo que realmente chama a atenção das pessoas. E a partir daí, assim, eu fui colocando em prática o que eu podia na minha vida e percebendo algumas transformações, né? Na paternidade, como profissional, como pai, como filho, enfim, como ser humano em geral, né? E ao mesmo tempo que via também, né, os índices de depressão crescendo, ansiedade, e pensando assim, puxa, tem um tema tão interessante aqui, né, que me ajudou e que certamente poderia ajudar tantas pessoas, né? E nesse meio tempo eu também fui vivendo, assim, um certo vazio interior, né? Eu gostava do que eu fazia, né? Lá no curso Luiz Carlos, eu fazia bem o que eu fazia, o projeto online cresceu, se desenvolveu, a gente batia metas. E, enfim, eu estava casado, tinha uma filha... Sabe aquela época da vida que você começa a se perguntar assim, tá, é isso aqui, então agora o resto da vida isso, eu no acordo repeat, de manhã, né? pago Isso, conta, converso repeat, com o cliente, venho pro trabalho, chego em casa, tenho a minha filha, tenho minha esposa. Lógico que tinha, né, prazer, tinha satisfação, tinha diversão, tinha os meus amigos, etc. Mas eu sentia, assim, dentro de mim um descontentamento, assim, um desconforto, né? E hoje, né, passado todo esse tempo, assim, passado 10 anos, assim, dessa época, né, eu fico pensando realmente que tinham dois caminhos possíveis, né, e é um caminho né, falando de Dark Place de novo, né, eu lembro que na época eu resolvi investigar o que era isso. Eu resolvi seguir esse vazio, né, entrar nesse vazio e buscar compreender melhor, e fui usar, assim, de ferramentas pouco ortodoxas, né?
mapa astral, numerologia. Eu fui conversar com pessoas, né? Acho que é um pouco do que vocês estão fazendo Sim, aqui, sabe? sim. Hoje em dia a gente tem podcast, você pode ouvir É pessoas, né? Na É. época isso não existia, mas fui conversar com um cara de uma ONG que eu conhecia, assim, que eu olhava pro cara e o cara sempre me pareceu um cara, assim, realizado com o que ele fazia, Um né? cara massa, né? Você fala assim, porra, É. eu quero ficar massa. Sim, mas é isso, né? Tipo, você espelha o que É o cara verdade. transparece pra você, né? E fala assim, É. pô, quero. Cara, entendo porque eu já vivi coisas parecidas, assim, mas é isso, você acaba vendo alguém realizado, fazendo uma coisa maneira, e você fala assim, porra, e aí? Né? O que você faz? E de certa forma, olhando hoje, em retrospectiva também, né, eu consigo ver que, por exemplo, né, as aulas de inglês, que como eu contei aqui no início, assim, eram muito instigantes, passados 10 anos, aquilo deixou de ser tão incrível quanto era no seu início, né? Talvez, né, o que eu vinha realizando ali no curso Luiz Carlos também tivesse passando assim mais ou menos por isso, mas o fato é que, e hoje eu vejo dessa forma, né, eu podia muito bem também ter deixado isso de lado, sabe? Falar assim, que bobagem, né? Parar de esquentar a cabeça com esse negócio aí, trabalhar, fazer o meu aqui, tocar minha vida, sabe? A vida é isso mesmo, né? Sim. Mas acho que sempre teve assim um lado não sei, talvez de espiritualidade, talvez de propósito, né? Você falou aqui no início de chamado, né? Eu acho que tinha um chamado realmente, né, para algo. E foi em 2015, quando eu estava num evento em Brasília, que eu tive essa ideia. Assim, puxa, esse é um tema tão interessante, né? Que me ajudou tanto, que pode ajudar as pessoas e que é tão pouco falado. Como é que será que ele poderia se popularizar mais? E eu sempre gostei de eventos, de palestras, e sempre em São Paulo, Rio de Janeiro, nunca aqui em Curitiba, assim, esses grandes eventos. Então, eu imaginei também na minha cabeça, né, que isso fosse como, sei lá, um mercado, assim, de shows internacionais, sabe? Então, se eu trouxesse uma banda internacional para tocar aqui e tivesse público, talvez os produtores desse tipo de evento, pô, Curitiba tem público, vamos começar a levar show internacional para lá. Eu falei, se eu realizar um evento lá em Curitiba, de repente, essas pessoas que organizam eventos por aí vão organizar eventos em Curitiba, né? Depois eu entendi que isso não é um mercado organizado, né? São muito pessoas como eu, assim, que têm esse interesse próprio e que fazem, né, de coração mesmo esses trabalhos. E foi uma ideia, né? Eu lembro, assim, uma palestra que eu estava assistindo, uma ideia surgiu, eu anotei num pedaço de um canto de um papel onde eu estava anotando lá os temas das palestras. Eu tenho esse costume, depois de voltar lá, reler um pouco do que eu anotei na época, né? Rever. E essa ideia ficou na minha cabeça. Eu voltei para Curitiba, comecei a conversar com algumas pessoas e, cara, começou a se formar assim, esse movimento que culminou no ano seguinte com a realização do primeiro Congresso Internacional de Felicidade lá na Ópera de Arame. Cara, que animal, assim. E Eu fico, às vezes eu fico com a impressão que as pessoas às vezes têm essa ideia assim do como se uma coisa assim quase uma coisa muito extraordinária. sim, um tivesse momento de acontecido. iluminação divina. Isso. E tipo, sim, De e aí, repente, sim, claro. Cara, mas a verdade é que, sabe, foi uma ideia como tantas outras Sim, que a gente tem ao longo do tempo, assim como vocês estiveram batendo um papo, tiveram a ideia de fazer um podcast. Pô, se a gente fizer... É isso aí. Pois é, vamos. Sim. Isso facilmente podia ter morrido Sim. no Sim. mesmo dia, né? claro. Mas por algum motivo, sabe, eu fui alimentando e fui pensando nisso e foram aparecendo as pessoas e na verdade foi assim, uma pequena coisa foi levando a outra pequena coisa que no fim foi assim fazendo esse movimento. Foi um caminhar, né, cara? Foi uma caminhada. Você teve uma É. ideia e tal, e a gente já falou isso em vários episódios, né? Que, cara, ideia não vale nada, assim, né? O que vale é o que você faz acontecer e, enfim. E só que são pequenos passos, né, cara? Você não. Sei lá, vou dar um exemplo assim, você não traz um Augusto Cury do dia para noite, assim, né? Tô dando um exemplo, assim, né, de um cara que já veio, assim, Sim. mas, tipo, não é assim, né, tipo, tô afim, vou mandar um WhatsApp, tipo, e eu vou ver se tá livre a agenda de algum lugar, e ele dá uma palestra e eu vendo ingresso ali na frente e fechou, assim, a ideia que você teve era uma coisa meio grandiosa, assim, né? Assim, se você vai pensar para
num prisma da logística e do processo todo, assim, não era uma ideia assim, tipo um podcast, né, cara? Porque a nossa ideia, cara, assim, depende da gente bloquear a nossa agenda, tá aqui no Orb e tal, e aí, enfim, né, manda um WhatsApp para todo mundo que a gente conhece, que a gente acha que vai gerar um conteúdo legal e que a gente se interessa e vai ter interesse no papo também, e pronto. Né? Assim, conversa, né? Agora, no teu caso, era um pouco diferente, né, cara? Pois E é. assim, e você tinha outras coisas em jogo, né? Eu não sei, assim, a pergunta é, cara, como que foi, primeiro, assim, né? Como que foi esse começo nessa caminhada do Congresso? Eu acho que você deve ter tido muitas dores organizando isso, assim, dificuldades, nem tudo são flores. O empreendedorismo no Brasil não é para amadores, né? É, Aspas. verdade. Mas assim, em algum momento você rompeu com o teu, tipo, quando que isso virou cara, isso hoje, assim, se alguém te pergunta assim, Gu, o que que você faz? Pô, cara, eu faço isso. Tipo, Uhum. quando que virou, assim, eu sou advogado, trabalho num cursinho, virou para uma outra resposta. Legal. Muito bem, então, eu tinha essa ideia, né? Tava conversando com algumas pessoas e fazer um evento, ok. Quando? Não sei bem. Com quem? Vou pensar umas pessoas legais aqui que eu queira trazer, né? E aí pensei na época em trazer o Prembaba, que estava assim, né? Muito na mídia, né? Muito popular. E, cara, entrei na internet, fui buscar um telefone, achei um telefone, liguei para alguém que me passou um outro telefone, que me passou mais um telefone, e cheguei lá na pessoa que cuidava da agenda dele e falei, olha, eu tô organizando um evento, nem se chamava Congresso de Felicidade na época, Uhum. né? Tinha um congresso internacional, física quântica, autotransformação, tinha uma série de nomes, assim, nem tinha um nome muito específico, mas tinha mais essa pegada da física quântica, que era uma coisa que eu estava estudando muito na época, né? Por conta do Amit Goswami, foi alguém que eu fui atrás também, mas eu estava, nesse momento, então, fazendo essa primeira ligação, né? E eu lembro que a pessoa que cuidava da agenda do Prembaba disse assim... puxa, então, né, você já organizou eventos antes? Eu falei assim, não nessa área, assim, né, nem desse tamanho, então, tá, então esse é o primeiro, né, o primeiro. E onde que vai ser? Falei, então, eu tô pensando em fazer lá na Ópera de Arame, né, um lugar bonito, né, um auditório. E ela falou assim, Ópera de Arame? Pois é, eu conheço, é um lugar grande, né, é grande. E quando que vai ser? Eu falei, pois é, não tá muito bem definida a data ainda. Eu nem tinha ligado para a Ópera de Sim, Arame, claro. assim, não tinha. Tava pensando em fazer lá. Quando? Sei lá também, né? Não sabia bem. Enfim, né? Ela falou assim, bom, então tá bom, né? Vou ver aqui com o Brembaba e te retorno. Desligou o telefone e eu pensei assim, acho que eu não tô muito preparado, né? Porque, sabe, fez Sim. umas perguntas aqui que não tem resposta, né? Vou começar a pensar nisso também. Mas passou uns 2, 3 dias, ela me ligou e falou assim, o Brembaba gostou da ideia. E ele nunca teve em Curitiba, então ele gostou e ele tem a possibilidade de agir em novembro. Isso era janeiro. Falei, até novembro? Pô, dá tempo de organizar o evento, né? Novembro, ótimo. Então tá bom. Então eu vou ver aqui a data mais certinho e te aviso, beleza. Aí falei, legal. Aí pensei, vou ligar para o Amit Goswami, né? Que é um cara da física quântica, que estava na época muito conectado assim com esse tema, e achei o telefone do editor dele aqui no Brasil. Liguei pra ele, falei, tô organizando um evento. O Prembaba vai estar aqui, né? Já dava, assim, uma moral. E aí ele falou assim, puxa, então, o Amit vai estar no Brasil em novembro. Eu falei, opa, Porra. cara... É Deus, cara. Aí tem coisa, né? Sim, Eu claro. lembro que eu desliguei esse telefone pensando assim, rapaz, o que isso quer dizer, né? Eu tava assim... Bom, vou ligar para a Ópera de Arame, né? Tá faltando lugar. Pô, novembro, Sim. tranquilo, janeiro, né? Liguei lá, não tinha agenda, né? Lógico, não tinha agenda para daqui a 2 anos. O lugar lá vive lotado. Mas expliquei a situação e pedi para olhar e perguntei quem é que cuida da agenda e nada. Assim, me passaram lá o contato da Mariana, que cuidava da agenda. Liguei para Mariana, reforçou, pô, não tem, né? Não tem agenda, só daqui 1 ano, 2 anos. Falei, pô, mas tinha que ser na Ópera de Arame, né? Porque é um lugar especial, né? Um lugar diferente. E marquei um horário com ela. Fui até a Ópera de Arame e ela não estava lá no dia que marcou, né? Falei, pô, acho que não tá afim mesmo, né? Eu voltei para casa,
mandei um e-mail lá, ou liguei, enfim, ela se desculpou, marcou um outro horário. Até fiquei pensando, será que vou, será que não vou, né? Falei, vou lá, né? Vou dar uma insistida final. No que eu cheguei lá, a Mariana era vizinha dos meus pais num apartamento lá em Caiobá, que meus pais tinham quando eu era criança. Então ela tinha minha idade, a gente se encontrava muito lá nas férias. E ela falou, nossa, Gustavo, faz um tempo que a gente não se via, quanto tempo? Nossa, eu falei, expliquei o evento com autoconhecimento, com coisa e tal. Ela, nossa, minha irmã tá lá toda conectada com as coisas do reiki. Meu Deus, esse evento ele tem que ser aqui no Alpe de Arame, né? Ela pegou, ela falou, quando você tá pensando? Eu falei, novembro. Daí ela olhou uma data lá, falou, pegou o telefone assim, ligou assim, na minha frente. Falou, então, tem uma agenda sua aqui, reservada, que, olha, tiver um conflito de data aqui, não vai dar pra ser. Então, né, desculpa e tal. Pegou, desligou o telefone e falou, a data é tua. Pode fazer o evento aí. E eu saí de lá, falei, vixe, agora eu vou ter que fazer o evento. Aí eu vou ter que, falei, vou ter que chegar em casa, vou ter que conversar isso bem com a minha esposa agora. Sim. E ela me apoiou, assim, desde o começo, né? Super me incentivou. E isso que você falou, assim, empreendedorismo do Brasil não é para amadores, né? Então, com o tempo, né? Foi se formando essa agenda, fui falando com outros palestrantes, foi formando um grupo aqui, a fim de fazer parte da organização do evento. Na época, um evento beneficente, né? Eu tinha meu trabalho, eu não ia fazer eventos. A ideia era fazer esse evento e realmente disseminar o tema e beleza, né? Foi até alguém do grupo que sugeriu, assim, pô, Gustavo, né, o teu tema de estudo aí, a felicidade, por que não, né? Um evento de felicidade, porque não um grande guarda-chuva para várias temáticas e assim, a gente mudou, já tinha uns 100 ingressos vendidos, assim, quando a gente mudou de nome, né? E o pessoal do site falando, cara, mas agora você tá trabalhando negócio de SEO, agora você vai mudar o nome, né? Como assim e tal? E eu lembro também que eu fiz umas contas, né? Falei, tinha que pagar assinar o contrato com o espaço lá em agosto, e a gente ia ter que pagar lá um valor, ia ter que dar uma entrada do Amit Goswami e outros palestrantes, então os custos começavam ali. Até lá, era custo basicamente de divulgação, né? Que eu tava também tirando do meu bolso, assim, esperando que em algum momento eu ia vender ingresso e me pagar. E falei, temos que chegar em agosto com 200 ingressos vendidos. Né? Um evento em novembro, se não tiver 200 ingressos vendidos, cara, começar a pagar coisa que depois talvez não vá dar conta. Não sei, acho que se tiver menos de 200, talvez seja caso de cancelar, né? Então, tinha essa linha de corte, assim, né? Em algum momento. E, cara, assim, vender ingresso, sei lá, vendeu um no dia, outro no outro. Passou uns 2 meses, tinha vendido 100 ingressos. Chegou julho, eu lembro que saiu uma matéria no G1. E, cara, dessa matéria do G1, de repente, assim, coisa começou a se espalhar, sabe? Alguém me mandou no WhatsApp, assim, olha esse evento que vai ter em Curitiba. Eu falei, pô, legal, né? Massa. Vá, cara. Tô inscrito. Tô inscrito. Eu já tô inscrito, cara. Corre teu ingresso que eu ouvi dizer que tá acabando. Tô inscrito desde janeiro. A gente chegou no final de julho, cara, com 170 e poucos ingressos vendidos, assim, né? Eu falei, pô, acho que vai dar, né? O que será que a gente faz aqui, né? Dar uma turbinada na divulgação e tal. Alguém falou, acho que precisa trazer mais um palestrante com nome de peso, né? Pô, quem e tal? Eu disse, vamos trazer o Domênico Di Masi. Tá, legal. Como que a gente traz o Domênico Di Masi? Fala italiano, quem tem... Cara, alguém tinha o contato lá do Domênico Di Masi. Mandei um e-mail lá, expliquei o que era. Ele conhecia Curitiba, né? Já tinha estado aí algumas vezes, né? Amigo do Jaime Lerner, coisa e tal. E veio, topou vir também. Então, nesse primeiro ano, assim, eu sinto que muita coisa foi acontecendo. Muita coisa foi realmente, assim, se encaixando, sabe? Tinha umas horas, assim, que eu queria que as coisas acontecessem de uma determinada forma. Trabalhava, me esforçava, assim, insistia. A coisa não ia. E, de repente, eu falava assim, não, deixa isso aqui acontecer, vamos ver onde é que vai dar. E, de repente, aquilo ia, assim, e acontecia uma coisa super interessante. Então, eu me sentia, de alguma forma, assim, tateando algo. Que não era bem eu que estava criando também, né? Era como se eu tivesse, assim, como uma ponte mesmo da realização de algo para acontecer e tinha uma coisa, assim, de ver o que estava emergindo, com trabalhar para que aquilo acontecesse, com deixar também que aquilo se mostrasse a partir do que era. E foi o ano que as coisas realmente, assim, foram acontecendo. Né? Como a data, como
os palestrantes que vieram. E eu fiz isso noite, final de semana. Então, basicamente, era eu que mandava e-mail, que ligava para as pessoas, que negociava, até que alguém falou assim, cara, você vai precisar de uma produtora de eventos, né? E realmente, quando eu comecei a ver, assim, vou ter que comprar passagem aérea, e tem um palestrante chegando, tem outro indo embora, tem outro indo palestra, o evento acontecendo, a gente foi conversar, né, com o pessoal de algumas empresas produtoras de evento aqui de Curitiba, nossas parceiras também aí desde o primeiro ano, e as pessoas foram acreditando, assim, na ideia, né, no projeto, e a gente doou em 2016 cerca de R$115 mil para associações, ONGs, todas conectadas com a área de educação também, mas não essa educação apenas técnico, racional, cognitiva, né? Artística, cultural, emocional, mental, enfim. Super bonito também, e foi isso, né? Então, teve a realização desse evento, as pessoas saíram bastante impactadas mesmo, né? A gente começou a receber feedbacks de quem veio, assim, cara, de movimentos que as pessoas foram fazendo, sabe? Nas suas vidas pessoais, conexões que foram fazendo, transformações, mudanças. Depois a gente começou a receber um feedback, assim, de pessoas que conheciam alguém que tinha vindo. Sim. E comentando sobre as transformações daquela pessoa, o que aquela pessoa tinha dito e que queria participar do próximo. E eu dizendo assim, não vai ter próximo, né? Que próximo, né? Tá louco. Próximo? Que próximo? Não. O pessoal da organização também, assim, pilhado, animado. Cara, não. Até que um dia chegou, eu lembro bem, assim, chegou um senhor, assim, lá no curso Viscar, onde eu trabalhava, né? Queria falar com o Gustavo e tal. Eu cheguei lá, falei, achei que era um aluno, né? Eu tava sempre atendendo lá, o pessoal. Ele me olhou assim, você que organizou aquele evento de felicidade? Falei, fui eu, né? Levei um susto. Como é que o cara me achou lá? E ele falou, então, eu queria saber quando é que vai ser o próximo, porque minha esposa foi. E, cara, a vida da minha família mudou, né? Minha esposa é outra pessoa, nosso relacionamento é outro, família, olha, quero levar meus filhos, vou levar meus irmãos, vou levar não sei quem, eu quero saber como é, como é que vai ser e tal. Eu falei, não vai ter outro, né? Foi isso, foi um evento só. Tá bom, né? Era para ir movimentar o tema. Não, de jeito nenhum. Como assim? Você precisa fazer outro, né? Você não tá... Ele olhava para mim e você não tá entendendo, né? Eu preciso ir no próximo evento. E eu falando que não vai ter. E, cara, ele saiu de lá, assim, muito indignado. E eu lembro de voltar para casa esse dia pensando assim, cara, vai me dar um câncer esse negócio, né? Tem toda uma energia, assim, claro, para acontecer e eu represando aqui. Não. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer outro, né? Vamos lá. E aí começamos a movimentar de novo, né? O time da organização, ir atrás de palestrante, e aí já, né? Assim, as mesmas equipes trabalhando, produtora, agência de marketing, já com alguma experiência e tal, mas começando de novo, tudo do zero, tirando dinheiro do meu bolso de novo. E de alguma forma, assim, né? Eu lembro bem, assim, a gente estava tentando replicar algo que tinha acontecido e que tinha sido um sucesso. Sem entender muito bem o que era aquilo que a gente estava tentando replicar, né? Porque você consegue cuidar de um evento, né? O horário de início, de término, uma curadoria legal, as pessoas que vão estar lá. Mas, sabe, se as pessoas vão ter ou não uma experiência, não sabe, né? Não está nas minhas mãos, nem nas mãos de ninguém. E nem a gente sabia o que é que tinha causado essa experiência nas pessoas, né? A Ópera de Arame é um lugar bonito, né? Tem contato com a natureza. A gente conseguiu... As coisas foram acontecendo de forma que, mais do que as palestras, realmente tinha uma experiência acontecendo. Tinha música, tinha arte, tinha... o Festival de Felicidade, que era ali paralelo ao Congresso, já existia desde o primeiro ano. Então, assim, se é que algo tinha acontecido, a gente estava tentando replicar isso sem nem saber o que era, né? E eu lembro em algum momento de pensar assim, cara, isso não vai dar certo. Porque na melhor das hipóteses, sei lá, vai sair uma cópia mal feita do primeiro ano, né? E não é isso. E aí eu lembro de me dar conta, assim, de que, cara, esse segundo ano é um outro ano, né? Vamos ver o que ele vai ser. Então, também de me colocar numa outra posição, né? Interna e frente ao projeto. E lembro que daí em diante foi só problema. Cara, foi um ano assim difícil.
eu falava assim, cara, interessante que no primeiro ano, né, o evento parecia assim um pet, né? Um bichinho bonzinho chega, né? Chega pertinho de você, ali na tua perna, você fica por ali, você faz um carinho, ele reage. O segundo ano, cara, era uma coisa assim, era um dragão, assim, alado, errático, voando pra tudo que é lado, assim, falando, não sei, eu me sinto agarrado na cauda do dragão, assim, meio que tentando me segurar aqui, vendo pra onde é que vai esse negócio, né? É, a gente esgotou lá os ingressos, acho que umas 3 semanas antes do evento. É, tivemos algumas questões de palestrantes, assim, acontecendo também, complexas. Foi o ano que foi o Augusto Cury. Foi o primeiro palestrante que veio por uma agência, né, com quem eu não falei diretamente. Todo esse contato com a agência foi super difícil, assim, sabe? Sim. Nada podia. E, cara, a gente tinha uma feira lá fora com autógrafos e as pessoas participavam. Não, ele não participa de autógrafo, ele não dá entrevista, é só uma coletiva e de tantos minutos. Eu falei, meu Deus, né? O que vai acontecer, né? Eu lembro até hoje, assim, que lógico, né, Augusto Cury, a RPC, que era uma parceira nossa, tava, desde essa época, tava posicionada lá na porta. Uma repórter lá tava esperando. Esperando, né, Eu cara? falei, meu Deus, cara. A assessoria falou que o cara não dá entrevista. Meu Deus, a repórter ali na porta, cara. Eu lembro até hoje, assim, né? Que eu tava assim, morrendo de medo. Não, e com a câmera no on já, né, cara? Tava Só morrendo de medo, esperando. cara. E o Augusto Cury desceu da van. Ele desceu, ele cumprimentou o motorista. Ele cumprimentou o segurança da porta, daí ele cumprimentou a moça da produção que estava ali. Daí eu já cheguei, me apresentei, cumprimentei ele me cumprimentou, falou, nossa, puxa, eu vi uns flashes da TV, que lugar bonito, coisa e tal. Eu falei, pois é, professor, você sabe que tem um pessoal aí que é uma entrevista, né? Mas o senhor fique bem à vontade e tal. Ele, claro, não, vou dar entrevista, mas primeiro eu vou cumprimentar aqui as pessoas, né? E assim, foi cumprimentando por outra entrevista, e depois que ele teve a entrevista... Ele falou assim, eu soube que estão autografando o livro aí. Eu queria autografar meu livro também. Eu falei, pô, professor, que alegria, a gente quer muito, né? Que o senhor autografe seu livro e tal. Ah, então, próximo intervalo, você pode anunciar que vou estar lá autografando o livro. E aí, ele foi autografar os livros, terminou o intervalo, né? Ele voltou e ele chegou para mim muito sério, assim, né? E eu já tava assim, né? Já tava aí traumatizado com o negócio lá da assessoria dele. Ele falou, Gustavo, é o seguinte, o intervalo acabou. O pessoal da produção lá me explicou que se continuasse formando fila ia atrapalhar as palestras aqui dentro. Então, é o seguinte, ficaram 5 pessoas lá na fila. E quando a pessoa entra na fila para pegar o meu autógrafo, eu não deixo a pessoa sem o autógrafo. Então eu queria só que você providenciasse, depois que acabar a palestra, se as 5 pessoas pudessem vir aqui na frente do palco, o autógrafo ali. Eu falei, não, pois não, professor, claro, vamos providenciar, né? A produção já sabia quem era, porque ele já tinha avisado sobre isso. Então eu falei que interessante, né? Puxa, uma figura assim tão... Eles não precisam de nada disso, né? Não, o cara é um ícone, né? O cara é um ícone, assim, financeiramente, Em eu todos não os sei, aspectos, mas né? Sim. certamente... Sim, pela quantidade não- da produção necessidade intelectual financeira dele, ele não imagina. tem, né? Sim. Ele não precisaria estar se preocupando com as pessoas que estão lá, nem precisaria dar autógrafo, né? E eu achei muito bacana, assim, porque eu acabei tendo, através do congresso, assim, esse privilégio, né? De conhecer pessoas cujo trabalho eu admirava, né? E pude conhecer também o ser humano, né? Por trás do trabalho, assim mesmo. Assim, né? As pessoas me perguntam, tá, e aí, como é que é o Leandro Carnal? Eu falo, cara, seria injusto eu falar uma coisa do Leandro Carnal pelos 10 minutos de contato que eu tive com ele Sim. num dia da vida dele, né? Sim, E dizer assim, claro. ele é um cara mal-humorado, ou ele é um cara gente boa, sabe? Por conta de um recorte muito pequeno, né? Sim. Tá, aquele dia o cara tá mal-humorado, né? Tem direito, né? Também, pô, teve um dia, o voo atrasou, sei lá, chegou no hotel, teve algum problema. Mas assim, eu tive esse privilégio, né? De conhecer muita gente legal, assim, ao longo desse caminho. O Congresso me deu, assim, muitos presentes, né? Muitos desafios também. Sim, né? então... Como você trouxe. Eu digo sempre assim, tudo são histórias que a gente conta, né? Eu posso contar essa história do jeito triste, do jeito engraçado, do jeito bonito, do jeito com propósito, do jeito, cara, financeiramente difícil, do jeito, né, com todos os obstáculos que trouxe. No fundo, são só histórias, né? É só uma história que eu conto e todas essas nuances fazem parte dessa história também. Sim. E quais são os outros projetos que você tem? Como que você olha para o futuro? Disso que hoje virou o teu business, vai? Assim, como que isso tá para você hoje, assim? O que você tá fazendo? Porque, cara, você tá explorando um tema que,
que é absolutamente necessário, assim, né? Para nossa sociedade pensar sobre isso, assim, né? Sim. Então, você acaba fazendo um bom trabalho para a sociedade, ajudando a sociedade, vendendo o teu negócio. Mas o que é o negócio hoje, assim? E eu queria entender também se houve em algum momento a ruptura do antigo trabalho. Sim, que era o começo da resposta dessa pergunta, assim, né? Vocês me deixam aqui contando história, né? Eu vou divagando mesmo, né? Sim, em 2018, né? No ano seguinte, quando o Congresso mudou de local e foi lá para o Parque Barigui, ele já estava num tamanho que não comportava mais o formato de trabalho que eu tinha criado, que era basicamente trabalhar no curso Luiz Carlos, manhã, tarde, algumas noites, alguns finais de semana que faziam parte do trabalho lá, com, cara, noites e o resto do final de semana e feriados trabalhando nas questões do Congresso. Como o segundo ano a gente já imaginou que não ia parar por aí, a gente já previu que existiria um terceiro, um quarto, então o Congresso deixou de ser beneficente, né, para poder pagar as equipes, e eu comecei a pensar também, né, em fazer essa transição, né, e a transição para mim aconteceu com os dois trens andando ao mesmo tempo, até porque eu também, né, já tinha, né, minha família e tal, tinha uma necessidade financeira que não, na época eu não tinha possibilidade de ficar sem receber financeiramente para fazer essa transição, né? Que é uma possibilidade, Sim. né? Das pessoas terem um dinheiro que Sim. possibilite a pessoa sair do seu trabalho para construir algo. No meu caso, acabou acontecendo também das construções se darem paralelamente de eu fazer essa transição com os trens andando, né? Foi uma decisão difícil, né? Eu gostava do que eu fazia, foi uma decisão complexa, né? Por ser uma empresa familiar também. Mas eu financeiramente também foi difícil, né? Porque na época eu tinha uma segurança, eu tinha um salário que o Congresso não ia cobrir, né? Então, nada disso foi muito simples, assim, na época de se decidir, né? Mas realmente era o que me chamava, né? Era o que me motivava, era o que me energizava, Sim. era o que aquecia o meu coração. Respondia aquelas 4 perguntas, né? Aquele vazio existencial, naquele momento, já não existia mais. Existiam outros desafios, outros obstáculos, né? Porque às vezes a gente fantasia também que vai chegar nesse lugar de plenitude, né? De absoluta satisfação com todas as coisas. Então, essa foi a transição na época, e o projeto ele foi se desenvolvendo a partir também do feedback das pessoas. Então, teve uma época que a gente fez algumas viagens com cunho de propósito e autoconhecimento. A gente começou a organizar pequenos eventos com alguns dos palestrantes que participaram do congresso. Quando o tema começou a crescer no Brasil, né? Então, em 2016, eu tinha um projeto lá do Congresso de Felicidade, ia bater na porta das empresas para pedir apoio, patrocínio. Ninguém entendia nada, né? Assim, o que eu, aqui, empresário, tem a ver com o Congresso de Felicidade? O que é isso, né? E acho que nem eu sabia explicar muito bem também, né? Hoje, o momento do tema é outro, né? Assim como a gente falou aí do EAD e de todo o avanço, né? Eu digo, o momento do tema da felicidade, do bem-estar, ainda está chegando, né? A gente está vendo a sua chegada, porque ele está se popularizando, né? Felicidade no trabalho, dentro do contexto educacional, saúde mental, saúde emocional. O guarda-chuva, ele é amplo, né? O burnout hoje. Então, por que o tema da felicidade vem crescendo tanto? Porque a gente ainda está adoecendo muito. A gente ainda está muito doente, né? Hoje, quando eu vou fazer trabalho dentro de empresas e falar de felicidade no trabalho, eu vejo, né, a cara de incrédulo de algumas pessoas dentro de algumas empresas, né, que realmente, assim, duvidam que isso seja possível, né? Não dá para juntar essas duas palavras, né? E eu falo assim, isso é um sintoma. Isso é um sintoma de uma sociedade muito adoecida, que entende que aquilo que a gente mais faz na nossa vida, né, os melhores anos da nossa vida, as melhores horas do nosso dia, são no trabalho. E as pessoas não conseguem associar esse trabalho, essas horas do dia, esses anos de vida, com algo minimamente satisfatório. Minimamente, né? Por isso que nós estamos nesse lugar de adoecimento. Isso, claro, né? Estamos falando aqui ainda de pessoas que têm uma possibilidade de escolha, né?
dentro Sim. de um cenário também econômico, complexo, né? Social, difícil. O tema, ele tem muitas nuances mesmo, né? Fazer parte disso, né? Porque o propósito do Congresso também foi se elaborando com o tempo, né? A gente foi entendendo, porque muita gente vem de fora do estado aqui para o evento, né? Então a gente foi entendendo que a gente consegue impactar movimentos em lugares distantes a partir de algo que a pessoa experimentou aqui, que vai levar para o seu espaço e depois, enfim, com os cursos online. E aí, quando chegaram as primeiras pós-graduações no tema, o congresso já existia, né? Uhum. Então, me chamaram para ser professor lá na PUC do Rio Grande do Sul, aqui no Paraná. A gente montou aqui, né, com um grupo de pessoas também que participaram aí desde o começo do congresso, o primeiro curso que tratava de felicidade na gestão organizacional, que foi aqui no ISAI, né, que é o braço da FGV aqui no Paraná. Era um MBA, né, era um GBA, né, um mini MBA, 96 horas, um Global Business Administration, que tratava desse tema. Fui chamado para coordenar a primeira graduação em Ciência da Felicidade no Brasil, que acontece na Unicesumar, online. Mais de 3 mil alunos formados já, fazendo assim inúmeros movimentos em vários lugares. Então, eu tive assim um grande momento foi quando, em 2018, a gente trouxe o professor Tal Ben-Shahar para dar uma palestra no Congresso, né? Me conta. Foi muito legal, assim, porque eu pude mostrar... Ele estava impactado com o tamanho. Porque o Congresso, até em termos americanos, ele é muito grande mesmo. A gente recebe, assim, 2.500 pessoas, né, do Brasil inteiro. Ele é muito grande pro tema, né? E ele olhava e falava, nossa, mas quanta gente. Eu falei assim, puxa, professor, sabe que isso é fruto do seu trabalho, né? Pô, cara, é uma palestra, né? Acontece Uma porque palestra gerou isso, cara. eu era um dos milhares que estava sentado numa palestra sua 5 anos atrás, né, em 2013. E ele olhou para mim e falou, pois é, Gustavo, você sabe que o meu trabalho também é fruto de alguém que me impactou anos antes. Então, Que animal. de alguma forma, eu pude perceber, assim, e vejo isso, porque hoje alguns alunos me escrevem, falam, cara, tô fazendo esse movimento aqui graças a uma aula que eu assisti lá na pós. E eu falo, pois é, agora imagine o teu movimento aí, quantas pessoas vão estar impactando. Então, é como se fosse, assim, uma grande corrente mesmo, né? Que cada um aí é um elo que está fazendo, no fundo, aquilo que acredita. Sim. Né? Aquilo que para si faz sentido, aquilo que tem significado, aquilo que energiza, que brilha o olho, que aquece o coração. E é um super efeito em cascata e uma corrente super positiva, né? Então, talvez por isso eu tenha começado a fala, assim, né? Dizendo, cara, o quanto eu te admiro por você, cara, gerar um impacto positivo na sociedade, assim, né? Você leva felicidade, assim, para as pessoas, que na verdade talvez seja a razão pela qual a gente busca fazer tudo que a gente faz todos os dias. Acho que em última, né? É isso, assim, basicamente. O que todo mundo quer, mas às vezes a gente não se questiona muito os caminhos que a gente segue para isso, né? E talvez acho que esse seja um pouco do teu processo, sim, cara. Então, cara, super te agradeço, assim, né? Por essa fala, né? E, cara, a gente tem alguns rituais, assim, aqui. Infelizmente, a gente já vai chegando ao fim do nosso papo. Mas acho que, Lê, antes da gente entrar nos rituais só, acho que queria entender um pouco do evento esse ano. Ah, sim, é verdade. Boa, boa. Queria entender muito só, bem. brevemente, sim, para onde Antes que a vai gente esqueça. 2024 o evento? Excelente. Então, www.congressoDefelicidade.com.br. A gente já está lá com quase todos os palestrantes confirmados. O evento acontece dias 2 e 3 de novembro, sábado e domingo, é sempre um final de semana, o final de semana inteiro. Recebemos, como disse, assim, gente de todos os estados, mais de 400 cidades. Vai ser uma alegria, né? Receber o público que escuta e participa do The Dark Place para estar conosco. Aliás, temos um cupom de desconto Sim, especial aí para aqueles que acompanham aqui o podcast. TDP, né? Isso. Que são... The Dark Place, TDP é o As iniciais. código para o desconto na inscrição do Congresso de Felicidade. 10%. Estamos com um ano assim incrível. Vamos ter aí Clóvis de Barros, da filosofia, Monja Coen, da espiritualidade, Amir Klink, o Marcos Piangers. Vai ter um bloco com a Sheila Castro, bicampeã olímpica de vôlei, Mariana Ferrão, lá do programa de bem-estar da Globo, a Cris Dios, que
tem uma empreendedora de São Paulo com um salão de beleza, com uma pegada toda conceitual, assim, dentro de propósito, dentro dessa beleza, né? Não dessa beleza tão distorcida, assim, da imagem, que também tem adoecido tantas mulheres, enfim, falando sobre o que é sucesso, um bloco de felicidade no trabalho. Tá um ano, assim, incrível, né? Vamos receber a Sri Pritadi, lá da Índia, um movimento chamado Oneness, que é um movimento incrível, assim, gigantesco, e ela vai estar aqui, assim, puxa, realmente, assim, um grande momento receber ela. Cerca aí de 25 palestrantes, sempre temos representantes dos povos originários, Daniel Munduruku, trazendo, assim, todo esse conhecimento ancestral aqui, nosso, né, do Brasil, em relação ao tema, e é sempre uma experiência também, a gente prepara várias surpresas para as pessoas realmente saírem daqui impactadas mesmo, né? Então vai ser uma alegria receber vocês que nos acompanham lá. Estamos com um ano aí muito, muito bacana. E é muito bom estar aqui, assim, relembrando um pouco dessa história, né? Porque com o tempo a gente vai normalizando também, né? Tudo aquilo que já foi um sonho, né? E que hoje está se realizando, parece que de repente cai também num lugar, assim, de muito cotidiano, né? Claro. Então, é muito bom, assim, lembrar de tudo isso. E é um jeito também de... A gente às vezes fala entre nós também, assim, né? Esse tipo de conteúdo, ele é eternizado, assim, né, cara? Então, assim, vai estar lá no YouTube, vai estar no Spotify, inclusive... Sigam o nosso canal e cliquem aqui, avaliem bem nossos episódios. Deixe seu comentário. Assim, porque, cara, a gente acaba... O conteúdo tá ali, entendeu? Então, assim, as pessoas podem consultar, podem escutar e não necessariamente, né, quando a gente lança, assim, né? Não é um stories que vai desaparecer. Ele fica ali, é perene. Legal. E as pessoas podem... Todo mundo que se interessar pode... consultar e conhecer mais do Gustavo e como que começou esse processo todo, esse movimento, e isso é muito legal. E, cara, agora, né, depois, perdoe-me, né, por tentar encerrar antes, mas, cara, a gente tem aqui os nossos rituais, e a primeira coisa é assim, cara, como é que foi pra você falar sobre isso? Curtiu bater um papo numa boa, assim? É muito legal, assim, porque hoje em dia eu falo mais sobre o tema em si, né? Sim. Sobre a ciência da felicidade, sobre o evento. Vez por outra eu sou chamado para contar essa história, a história vai evoluindo e cada vez que eu conto a história também eu conto sob um ângulo diferente, Claro, né? com Que certeza. é o que tá vivo, assim, nesse momento. Você foi perguntando, eu fui trazendo muito do que tá vivo, até coisas que eu contei aqui que eu não sei se tinha contado em outros podcasts, assim, né? Então, de alguma forma, a história, para mim, também ela é diferente, né? Não é inédita, né? Sim, Mas sim, ela é diferente. Sim. Então, foi muito bom aqui relembrar, assim, alguns desses pontos, relembrar do início. E eu sempre olho, assim, essa história com muito orgulho, assim. Não de mim mesmo, né? Mas... Sim. porque o congresso ele acontece a muitas mãos, né? Assim, se eu não tivesse recebido toda a ajuda que eu recebi de tantas pessoas, né? Seja da organização, seja dos palestrantes, seja de pessoas que toparam ideias, seja de gente que apareceu assim e falou, cara, eu quero te ajudar a fazer isso aí, sabe? Como é que eu te ajudo? E que realmente botaram na mão na massa e me ajudaram muito. E das pessoas, né? Que todos os anos, assim, acreditam também nesse projeto e se inscrevem e vêm e contam para os seus amigos, para os seus familiares. Então, eu olho assim para essa história, né, de tudo que esse grande grupo de pessoas conseguiu fazer e desse impacto bacana que você mencionou, que acontece mesmo. E, Gu, se você pudesse recomendar, sugerir, ou quem que você acha que pode ter boas histórias e talvez possam ser pessoas interessantes para estarem sentadas aqui onde você está sentado hoje, conversarem com a gente e poder servir de inspiração para outras pessoas, mostrando historinhas que talvez não sejam contadas normalmente. Cara, tem muita gente, né? Quem me veio aqui à mente, assim, agora que você perguntou, é um cara chamado Juliano Posato, que, aliás, está realizando um evento nesse final de semana aqui em Curitiba, um evento de uma escola filosófica chamada Círculo em Comunicação, que está com a sua sede aqui em Curitiba aberta, assim, recentemente, porque antes a sede ficava em São Paulo. Tem um movimento online grande. E acho que tem uma história legal para contar também. Né? Foi ele que de tanta gente bacana, né? Quem me veio à mente nesse exato momento foi ele. Massa. Pode Que deixar. bacana. Bom, Gus, outro ritual que a gente tem aqui, né? E a gente me identifiquei muito com a tua história, assim, foi um prazer receber você hoje aqui, né? Então, eu também dei aula de inglês. Ah, né? legal. Então, isso para mim foi uma parte bem marcante. Eu fiz direito
Só que, felizmente ou não, né? Eu larguei no meio porque eu vi que aquilo não era pra mim antes de Pois você. é, olha Então, aí, assim, ó. cara, isso aqui não é Viu? pra mim. Foi mais corajoso. E também tem um background na educação, né? O meu primeiro negócio, empreendimento foi na área de educação. E tem uma frase da educação, né? Que eu acho que retrata um pouco do que você viveu e que eu gosto muito, que é... Quando a gente aprende, né? A gente meio que se ilumina, né? A gente recebe o conhecimento e tudo mais. E o teu movimento complementa essa frase, né? Que quando a gente ensina, a gente se torna uma constelação. Porque a gente Legal. ilumina os outros, né? E eu vejo que o teu evento está transformando, né? Trazendo luz, né? Aqui o podcast, né? Trazer luz para histórias não contadas. O teu evento está trazendo luz, assim como aquele senhorzinho que te visitou lá e falou, cara, você tem que fazer a segunda edição. Você trouxe luz, uma luz diferente para a vida deles e está trazendo, né? De forma contínua essa luz, assim, na vida das pessoas. E a gente sabe que o evento tem esse propósito, né? Vem servindo dessa forma, mas aqui a gente tem um outro ritual também que tem outras formas de a gente adquirir esse conhecimento. E uma delas é através dos livros. Legal. E você citou mesmo um grande autor aí, né? Best-seller. Mas se puder compartilhar com a gente, assim, algum livro que também vem agora na tua mente, né? Pela tona do podcast aqui, que você acredita que marcou sua vida e que seria legal compartilhar com o pessoal de casa? Qual seria? Sim, 2, inclusive, né? Tem uma, assim, que eu gosto de trazer sempre, que é o Seja Mais Feliz, do Tal Ben-Shahar mesmo, para quem quer começar a conhecer o tema da ciência da felicidade. É um livro de fácil leitura, é um livro que tem práticas, tem uma leitura gostosa de ler, e ele é um livro científico. Então, é uma recomendação para quem está interessado no tema que eu faço sempre. Né? Mas você também estava comentando assim, essa questão, né, do saber, e aí me veio esse filósofo chamado Akbar, A-K-B-A-R, Akbar, com o livro Autocontrole Emocional, que é um livro muito bacana também. Acho que é um tema que está aí super em voga. E sobre impacto, né? Ele me contou uma história que eu achei muito bacana, assim, né? Você pode pegar uma maçã, né? Abrir ela e você pode contar quantas sementes tem lá dentro. Mas uma semente que você planta e ela pode virar infinitas maçãs. Nosso trabalho é esse. Nosso trabalho é cuidar desse plantio. Né? O que é que nós estamos plantando? O que é que nós estamos semeando que tem essa possibilidade realmente infinita mesmo, né? E acho que o que vocês estão plantando aqui com o podcast também, né? É algo que traz um alimento, né? Traz conhecimento, traz saber, traz ferramentas, né? Traz saúde mental, enfim. Então, quero aproveitar e desejar, assim, vida longa aqui ao The Dark Place, né? Que vocês possam seguir iluminando aí recônditos escuros, né? De si próprios e de quem acompanha. Isso, valeu. Gu, então, cara, obrigado mesmo pela disponibilidade, pelo papo, por estar aqui, cara, se dispondo a conversar e contar um pouco dessa história pra gente. É um prazer enorme poder conversar com pessoas como você, e obrigado por iluminar mais a nossa vida também, cara, nesse papo. É muito bom, é super inspirador, e é muito legal conversar com pessoas que têm esse brilho no olhar, assim, cara. Então, valeu. Uma alegria, agradeço Obrigado, o convite, uma honra. Seguimos juntos. Fechou. Valeu. Tamo junto, pessoal. Até. Pessoal.